Oi, gente! Vamos para o capítulo 11 do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Quando as senhoras se levantaram após o jantar, Elizabeth subiu para o quarto da irmã e, vendo-a bem protegida contra o frio, acompanhou-a até a sala de estar, onde foi acolhida pelas duas amigas com grandes manifestações de prazer. Elizabeth nunca as tinha visto tão amáveis como durante aquela hora que transcorreu antes da entrada dos cavalheiros. Sabiam realmente manter uma boa conversa. Sabiam descrever uma festa com exatidão. Sabiam relatar um caso com humor e rir com espírito aberto das pessoas de suas relações. Mas quando os cavalheiros entraram, Jane deixou de ser o alvo das atenções. Os olhos da senhorita Bingley se voltaram instantaneamente para Darcy e teve algo a lhe dizer antes que ele tivesse avançado muitos passos. Ele, porém, se dirigiu à senhorita Bennet com gentis congratulações. O Sr. Hurst também a cumprimentou com uma leve inclinação e disse que estava muito contente. Mas a prolixidade e o calor estavam reservados para a saudação do Sr. Bingley. Estava radiante de alegria e cheio de atenções. A primeira meia hora foi passada a alimentar o fogo da lareira, com receio de que Jane se ressentisse com a mudança de cômodo. E ela, por conta própria, se mudou para o outro lado da lareira, de modo a ficar mais longe da porta. Em seguida, ele se sentou ao lado dela e quase não falou com mais ninguém. Elizabeth, que costurava no canto oposto, assistia a tudo com interesse. Terminado o chá, o Sr. Hurst lembrou a cunhada para a mesa de jogo, mas em vão. Tinha recebido informação confidencial de que o Sr. Darcy não se dispunha a jogar e logo o Sr. Hurst viu seu pedido mais franco rejeitado. Ela lhe garantiu que ninguém pretendia jogar e o silêncio de todo o grupo parecia lhe dar razão. O Sr. Hurst, portanto, nada mais tinha a fazer, senão estirar-se num dos sofás e dormir. Darcy apanhou um livro e a senhorita Bingley fez o mesmo. A senhora Hurst, mais ocupada em brincar com suas pulseiras e anéis, vez ou outra interferia na conversa do irmão com a senhorita Bennet. A atenção da senhorita Bingley estava bem mais empenhada em observar o progresso da leitura do Sr. Darcy, bem como em ler seu próprio livro, e ficava sempre fazendo perguntas ou olhando para a página dele. Não conseguia, porém, atraí-lo para uma conversa. Ele simplesmente respondia à pergunta e continuava lendo. Por fim, praticamente exausta pelas tentativas de interessar pelo próprio livro, que havia escolhido por ser o segundo volume do dele, deu um grande bocejo e disse: "Como é agradável passar uma noite desse modo! Afirmo que, no fundo, não há prazer maior do que ler. Como a gente se cansa mais rapidamente de qualquer coisa do que de um livro. Quando tiver minha própria casa, vou me sentir perdida se não tiver uma excelente biblioteca." Ninguém respondeu. Então ela bocejou de novo, pôs o livro de lado e passou os olhos pela sala em busca de algum entretenimento. Ao ouvir o irmão mencionar um baile para a senhorita Bennet, voltou-se subitamente para ele e disse: "A propósito, Charles, está pensando seriamente em dar um baile em Netherfield? Antes de decidir a respeito, aconselho a consultar o grupo aqui presente. Muito me engano se não há alguns dentre nós
para quem um baile seria mais um suplício que um prazer. Se está se referindo a Darcy, exclamou o irmão, ele poderá ir deitar-se quando quiser, antes que o baile comece, mas este é a coisa mais que é certa. E logo que Nichols tiver providenciado os comes e bebes, começarei a enviar os convites. Apreciaria infinitamente mais os bailes, replicou ela, se fossem realizados de outra maneira, pois há algo de inteiramente enfadonho no processo habitual de organizar esses encontros. Seria certamente muito mais racional se, em vez de dança, se a conversa estivesse na ordem do dia. Muito mais racional, minha querida Caroline. Ouso confirmar, mas não poderia nem de longe ser comparado a um baile. A senhorita Bingley não respondeu, e logo depois levantou-se e andou pela sala. Estava elegante e sabia como caminhar. Mas Darcy, a quem tudo isso se destinava, continuava impassivelmente mergulhado no livro. Em desespero, ela fez mais uma tentativa e, voltando-se para Elizabeth, disse: Senhorita Eliza Bennet, convido-a a seguir meu exemplo e dê uma volta pela sala. Asseguro-lhe que é deveras reconfortante, depois de ficar sentada durante tanto tempo na mesma posição. Elizabeth ficou surpresa, mas aceitou de imediato. A senhorita Bingley teve êxito no verdadeiro objetivo de sua gentileza. O Sr. Darcy ergueu os olhos. Ele estava tão interessado na novidade do momento como Elizabeth poderia estar, e inconscientemente fechou o livro. Logo foi convidado a juntar-se a elas, mas recusou, observando que poderia vislumbrar somente 2 motivos para que elas ficassem andando juntas de um lado para o outro na sala, e que, em qualquer dos casos, sua presença seria uma interferência. O que ele queria dizer com isso? Ela estava morrendo de vontade de saber qual o significado, e perguntou a Elizabeth se ela o havia entendido. De modo nenhum, foi a resposta dela. Mas pode ter certeza de que ele nos reprova e nossa maneira mais segura de desapontá-lo será a de não tocar no assunto. A senhorita Bingley, contudo, era incapaz de desapontar o Sr. Darcy, no que quer que fosse, e por isso insistiu em pedir uma explicação para os 2 motivos. Não tenho a menor objeção em explicá-los, disse ele, tão logo ela permitiu que falasse. As senhoritas escolheram esse modo de passar a noite porque são confidentes uma da outra e têm assuntos particulares a discutir, ou porque têm consciência de que, ao andar, suas figuras se sobressaem em seu próprio benefício. No primeiro caso, eu estaria totalmente interferindo em seus assuntos. No segundo, posso admirá-las muito melhor permanecendo sentado junto da lareira. Chocante! Exclamou a senhorita Bingley. Nunca ouvi nada tão detestável. Como poderemos puni-lo por semelhante explicação? Nada mais fácil, desde que se sinta inclinada a isso, disse Elizabeth. Todos podemos nos atormentar e punir uns aos outros. Importune-o, ria dele. Íntima como você é, deverá saber como fazer. Mas, palavra de honra, não sei. Asseguro-lhe que minha intimidade ainda não me ensinou isso. Importunar com toda a calma e presença de espírito. Não. Sinto que dessa forma ele levaria a melhor. Quanto a rir dele, não vamos nos expor, tentando caçoar dele sem motivo. O Sr. Darcy até acharia engraçado. Não se pode fazer troça do Sr. Darcy, exclamou Elizabeth. É uma vantagem incomum, e incomum espero que continue, pois seria uma grande perda para mim contar mais de uma pessoa assim entre minhas relações.
Adoro realmente uma boa piada. A senhorita Bingley, disse ele, me deu mais crédito do que deveria. O mais sensato e melhor dos homens. Não. A mais sensata e a melhor de suas ações. Pode ser ridicularizada por uma pessoa cujo principal objetivo na vida é uma boa piada. Certamente, replicou Elizabeth. Existem tais pessoas, mas espero não ser uma delas. Nunca ridicularizo o que é sensato e bom. Loucuras e bobagens, caprichos e incoerências. Confesso que me divertem e rio delas sempre que posso. Mas suponho que são precisamente essas que o Senhor não tem. Talvez isso não seja possível para qualquer um. Mas por toda a minha vida, me esforcei em evitar essas fraquezas, que muitas vezes expõem uma inteligência superior ao ridículo, como a vaidade e o orgulho. Sim, a vaidade é verdadeiramente uma fraqueza, mas o orgulho, onde houver uma verdadeira superioridade da mente, o orgulho estará sempre sob controle. Elizabeth se voltou para esconder um sorriso. Seu exame sobre o Sr. Darcy terminou, suponho. Disse a senhorita Bingley. Por favor, qual é o resultado? Estou perfeitamente convencida de que o Sr. Darcy não tem qualquer defeito. Ele próprio o admite sem disfarce. Não, disse Darcy, nunca tive tal pretensão. Meus defeitos são muitos, mas não são, espero, de inteligência. Quanto a meu temperamento, não respondo por ele. Acredito que seja pouco submisso, certamente muito pouco para as conveniências da sociedade. Não consigo esquecer as loucuras e os vícios dos outros tão rapidamente quanto deveria, nem as ofensas deles contra mim. Meus sentimentos não se inflam por qualquer tentativa de excitá-los. Meu temperamento poderia talvez ser classificado de melindroso. Minha boa reputação, uma vez perdida, estará perdida para sempre. Esse de fato é um defeito, exclamou Elizabeth. O ressentimento implacável é uma mancha no caráter, mas o senhor escolheu bem seu defeito. Realmente não consigo rir dele. Nada tem a temer de mim. Creio que haja em cada temperamento uma tendência para algum mal particular, um defeito natural, que nem a melhor educação consegue superar. E seu defeito é detestar a todos. E o seu, replicou ele com um sorriso, é fazer mau juízo das pessoas, propositadamente. Vamos ouvir um pouco de música, exclamou a senhorita Bingley, cansada de uma conversa de que não participava. Louisa, não se importa que acorde o Sr. Hush? A irmã não opôs qualquer objeção e o piano foi aberto. Darcy, depois de alguns momentos de reflexão, ficou até contente com a música. Começou a sentir o perigo de dar demasiada atenção a Elizabeth. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau!